Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos em festa, devido à comemoração destes dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. E na ocasião desta festa, nos é apresentado o Evangelho escrito por São Lucas, que fala da escolha desses 12, escolha dos 12 apóstolos. São Lucas ele coloca em primeiro lugar, uma introdução antes de dizer a lista, e depois ele citar o nome dos apóstolos, dos escolhidos dentre os discípulos. Ele não chega a ser uma espécie de conclusão, mas ele dá uma continuidade. O começo e o final nos fazem entender qual é a importância de celebrar esses homens. Primeiro Jesus ele sobe a montanha para rezar, depois ele escolhe dentre os discípulos um grupo mais reduzido, mais exclusivo de 12 homens, a qual ele chama de apóstolo. A palavra apóstolo significa esses homens foram enviados de junto de Cristo, aqueles que são escolhidos para ficarem juntos, mas não para ficarem enclausurados, presos em torno da pessoa, mas para a partir dela serem enviados. Então Jesus, ao que tudo indica, ele chama esses homens para, em primeiro lugar, ficarem consigo. Ficam com Cristo, bebem, frequentam, são alunos, discípulos de fato, seguidores deste Mestre do Cristo. Bebem da sua sabedoria, bebem da sua vida, bebem do seu exemplo. Para quê? Para depois evangelizarem, para depois apresentar esse mesmo Cristo, com quem eles conviveu de modo muito íntimo, apresentar esse Cristo ao mundo. Por isso que eles são constituídos, ficam próximos de Cristo. Por isso que apostolado, a palavra apostolado, que vem da atividade apostólica, vai dizer São José Maria Escrivá, que significa um transbordar-se, ou seja, é estar tão cheio de alguma coisa que não podemos mais contê-la. Então ela transborda. Os apóstolos estão tão cheios de Cristo que não cabe mais neles. Então eles precisam, por necessidade, evangelizar. Depois vem a lista dos 12 e, por fim, lá no finalzinho vai dizer que a multidão procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele. É bem verdade que as pessoas eram curadas e libertas por uma força que saía de Cristo. Ele é Deus, tem poder, todo-poderoso. Mas a gente precisa entender também que esses homens que saíram de junto dele, também de algum modo eram a representação no meio do povo da força do próprio Cristo. Eles são enviados, eles pregam o Evangelho, eles fazem curas, milagres também e prodígios no meio do povo em nome do seu Senhor, em nome do seu Mestre. Transborda a palavra de Cristo, transbordam a doutrina, a pessoa do Cristo, mas também transbordam o seu poder. Nós estamos acoplados nele, é nessa força que sai do Cristo, é nele que nós nos seguramos, é por causa dele
que nós dizemos que nós somos católicos. Não eles enquanto fundadores, mas eles enquanto confirmadores da fé. Os apóstolos, eles são a coluna, não é? Vai dizer São Paulo, o alicerce, onde nós estamos assentados, onde nós encontramos firmeza, onde nós encontramos segurança. Por causa deles que nós temos a certeza de que estamos no caminho certo. Eles que guardaram toda a verdade. É por causa deles que nós renunciamos a tantas coisas, porque nós cremos que aquilo que eles anunciaram, que aquilo que eles pregaram é uma verdade. Né? A gente, por exemplo, fica um pouco confuso quando a igreja apresenta algumas verdades de fé, não é? Mas isso não está na Sagrada Escritura. Claro que tudo que nós cremos, de algum modo, está contido ali, implícito ou explicitamente. Mas por que eu sei que eu tenho que crer numa verdade que não está explicitamente na Sagrada Escritura? Ora, porque essa verdade, ela vem de um tempo, vem de um grupo, ela vem de pessoas que é anterior aos evangelhos. Os apóstolos pregaram sem Bíblia. São os autores dela, eles escreveram, na final de contas. Dentre eles, ali estão os intérpretes do Novo Testamento. É a interpretação deles do Antigo Testamento que nós seguimos. Sem eles, o que seria de nós? Sem a memória deles, sem a convivência deles com Cristo, o que teríamos de nosso Senhor? Não teríamos nada. É graças ao testemunho deles, à pregação deles, à tradição que deles proveio, que deles nasceu, é dela que nós bebemos. É dela que vem a nossa crença, é dela que vem a Sagrada Escritura, o Novo Testamento vem dos apóstolos. Portanto, é graças a ele, alicerces da nossa igreja, que nós cremos e afirmamos com fé. Rezamos com convicção, por exemplo, o credo. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Até o fim rezamos isso convictos, porque nós temos eles por testemunha. E qual que é a prova, qual que é o crédito que eles merecem? O sangue que eles derramaram por causa disso. Não só disseram isso da boca para fora, disseram a doutrina salvífica de Nosso Senhor, viveram essa mesma doutrina salvífica e por ela eles morreram. E é o sangue dos mártires que grita, como um testemunho escandaloso, grita e chega até os nossos ouvidos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, se espalha toda a terra por todos os tempos. E esse grito desses apóstolos chega até nós, chega ao nosso ouvido, chega ao nosso coração e abre o nosso coração para que nós possamos aceitar, reconhecer nosso Senhor, reconhecer a sua palavra, reconhecer a igreja por ele fundada e viver de acordo com ela, como sinal, sacramento universal de salvação, vai dizer o Concílio Vaticano II, celebrado aí, encerrado em 1965. Isso faz vir à minha memória uma imagem muito bonita que eu tenho de uma senhorinha aqui no Santuário de São Judas mesmo, inclusive um santo muito caro, sobretudo para nós aqui, né? Uma senhorinha que todo dia 28 ela vai ao Santuário de São Judas Tadeu. Bem simplesinha a senhora. Ela tem até problemas nas pernas, anda com muita dificuldade mesmo, quase que se arrasta. Mas ela estava lá feliz da vida e conversei com ela, dando um testemunho lá, dizendo, olha, todo dia 28 eu venho aqui assistir missa no Santuário São Judas. Eu desço lá não sei aonde, é um lugar muito distante, e ela sobe, quem sabe o Morro da Graça está no alto, né? O bairro da Graça, onde está o santuário, ele fica no alto. Então, a maioria das pessoas tem que subir morro para chegar lá em cima. A senhora feliz da vida chegando lá, apoiada numa bengala, levando, dizendo a ela, coitada, que ela dava uma quantidade lá enorme de oferta lá para o santuário. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, veja, essa senhora está ancorada na fé que ela tem em São Judas. Na fé popular mesmo, não tem nada de mais nisso. No poder que São Judas tem, no fato de ele ser milagroso, não sei o que. Ela tem muita fé com ele, ela crê de fato naquilo que ele realiza, naquilo que a tradição legou a ela a respeito de São Judas Tadeu. E tudo isso movimenta essa senhora, apesar de todas as dificuldades, até lá. Mas esse movimento não é o movimento dessa senhora. Ela é católica de fato, porque ela imita o movimento da igreja. Nós movimentamos, nós vencemos tantas e tantas barreiras, fazemos violência contra nós mesmos, porque nós temos fé. Nós temos fé em Cristo.
Nós renunciamos a tantas coisas, né? Os padres renunciam a tanta coisa, por exemplo, não é por loucura, não é por capricho, porque eles têm fé, eles creem numa verdade defendida pelos apóstolos. Sobem morros com dificuldades, abrem mão de tudo que têm para seguir a Cristo, o Cristo que tem o rosto que os apóstolos nos mostraram. É nele que nós acreditamos, é por eles que veio a fé. Portanto, a alegria hoje de celebrar a festa desses santos, São Judas e São Simão. Santos tão apagadinhos, né? Apóstolos que quase ninguém fala. A gente fala de São Judas porque, graças a uma revelação privada, a gente o reconheceu, né, como santo das causas impossíveis, e, de fato, em muitos e muitos lugares, a figura de São Judas atrai milhares de peregrinos. Mas São Simão ainda continua, pelo menos para nós aqui, pouco apagadinho, ninguém fala dele, quase escritura nenhuma, não tem nenhuma, fala muita coisa dele, só fala que ele era Simão, um zelota, pronto, acabou. Mas ele figura, não é, certamente no colégio apostólico, foi Marte, tem a sua relevância. Isso para dizer o quê? Que nem tudo, né, nem todas as missões da igreja, nem todos os grandes homens diante de Deus são grandes homens diante do mundo. Pode ser que quando a gente chegar no céu, São Simão, dentre os apóstolos, seja o maior dentre eles. Pode ser que ele seja o que mais amou. Pode ser que ele tanto amou Deus que Deus falou, não vou compartilhar você com ninguém, não. Você vai ser só meu. Né? Ou seja, pode ser que Deus quis São Simão só para ele, que a fama, a glória que São Simão dê a Deus ali, não é? Seja ali, né, uma intimidade mesmo, né? No segredo, no sigilo, no desconhecimento, São Simão louva, glorifica a Deus de modo perfeito, de modo que agrada a Deus certamente. Então a gente tem que pegar o exemplo desses dois santos. Um ficou sendo quase que denegrido, coitado, São Judas, porque ele tem o mesmo nome do traidor. O outro, quase ninguém conhece, apesar de ter o mesmo nome do príncipe dos apóstolos, não é? Mas para a gente aprender que o que importa na nossa vida de cristão, de católico, é agradar a uma pessoa, a Deus, não ao mundo. Se o mundo nos conhece devido à santidade, etc., ótimo, louvado seja Deus. Mas se não, não tem problema, porque aquela pessoa que importa, aquela pessoa que nós temos que louvar, adorar, glorificar, Deus, ele sendo glorificado, basta. Dentre os 12 apóstolos, nós sabemos, alguns são mais conhecidos, outros não, mas todos eles, isso a gente tem certeza, todos eles amaram a Cristo, amaram profundamente. Todos eles fizeram jus à amizade que Cristo estabeleceu com ele. Todos eles foram generosos, por isso morreram, todos eles. Todos eles sofreram na carne o peso, né, que é seguir, anunciar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles. Que esse exemplo desses apóstolos, que o sangue deles, que o testemunho deles grite hoje, sobretudo aos nossos ouvidos, e nos faça, para além de contar com a sua intercessão, para além de contar com as suas graças, nós possamos também contar com o exemplo que eles nos dão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para sempre. Amém.